Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei gravando agora o capítulo 23 do segundo livro dos Reis. Josias ajunta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Imagina o que estava dentro da casa do Senhor, dentro do templo do Senhor. As imagens de Baal. Olha como o povo se corrompeu, como o povo se tornou idólatra. E foi o que mais Deus avisou através de Moisés, que Israel, quando entrasse em Canaã, não se prostituísse, não se misturasse, não fizessem o mesmo que aqueles moradores de Canaã faziam, a prática da idolatria, feitiçaria, os adivinhos, todo este povo praticava tudo isto. E Israel foi alertado que se eles assim fizessem, Deus ia puni-los. E eles foram punidos por isto. Como você já ouviu nas leituras anteriores, o Reino Norte, Israel, foi levado cativo pelo rei da Síria. E agora Judá também, os seus dias estão chegando ao fim, porque Judá também será levado cativo para a Babilônia, por causa do pecado de Judá. Então, o rei Josias, quando ele assumiu o trono, o reinado em Judá, ele reparou o altar, ele reparou a casa do Senhor, ele reparou o templo, ele fez um concerto em todo o templo que estava todo fendido. E agora o livro foi encontrado, o livro da lei, que o sacerdote Ilquias encontrou. E ele vai agora fazer uma limpeza no templo. O que ele encontra no templo? Imagens de Baal. Assim estava Israel. Então você continua ouvindo esta leitura para que você venha entender o porquê do final deste povo que sofreu tanto, sendo levado cativo para Babilônia, o Reino Sul, Judá e Benjamim. Então você continua ouvindo o capítulo 23 do segundo livro dos Reis. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron,
e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam desde Geba até Berseba, e derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Até isso eles estavam fazendo, queimando, sacrificando os seus filhos. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor. E, esmigalhados, os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mazite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Quemos, a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas e cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos de homens. Então até Salomão também tinha feito estas imagens, esses ídolos, e também tinha adorado estes ídolos. O altar de Betel é profanado e derribado. E também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto em pó, e desfez e queimou o ídolo do bosque. Jeroboão havia mandado construir 2 bezerros de ouro. Um ele mandou colocar em Dan e outro em Betel para o povo adorar. Eu já comentei isto em leituras anteriores. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus quando apregoou estas palavras. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. E lhes fez conforme todos os atos que tinham praticado em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou os ossos de homens
sobre eles. Depois voltou a Jerusalém.